dia, irmãos. Graça e paz para vocês. Infelizmente, este domingo nós não podemos estar juntos, mas isso não deve nos impedir de continuar a meditar na palavra do Senhor. E hoje nós estaremos a olhar para uma passagem que por alguns é chamado da montanha Everest, da profecia. Uma passagem que é tão bela e maravilhosa que não daria para nós ficarmos sem estudar ela. É uma passagem que é um duplo milagre. Porque, primeiro, faz parte da palavra perfeita de Deus. Mas, segundo, porque centenas de anos antes nos narra em detalhes específicos, até às vezes assustadores, a obra mais perfeita, a maior obra de todo o universo, que nós veremos aqui brevemente na Bíblia. Então, se você tem a sua Bíblia aí, vou te convidar para abrir no livro de Isaías, capítulo 52 e versículo 13. Hoje nós estaremos a ver a beleza de Cristo, o nosso substituto. A beleza de Cristo, o nosso substituto. Então, meu alvo é nós vermos isso hoje no texto, e esse texto é sobre ele, é sobre Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. E isso é belo, isso é maravilhoso, isso é libertador e literalmente transformador. Mas antes de nós estudarmos a passagem, gostaria de orar. Então, baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E, Deus, nós pedimos a Tua ajuda agora aqui nesse momento. Que o Senhor possa abençoar esse tempo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para verem as maravilhas da Tua lei, Deus. Para verem a beleza de Cristo, nosso substituto. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, Isaías, capítulo 52, versículo 13. Eu vou começar aqui, que diz assim: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Então, uma chamada para prestar atenção. É uma chamada para ver, para olhar, que é a pessoa de Deus que está a chamar, está a dizer, vejam o meu servo. E está a descrever alguém que será exaltado. Mas a pergunta é, quem será? E nós vemos aqui, continuando a ler, nos versos 14 e 15 do capítulo 52, diz assim: Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. A pessoa que está a ser descrita aqui nessa passagem é alguém que ficou tão desfigurado, é alguém que o pessoal ficou pasmado, de boca aberta, que já não parecia um homem. Então, isso nos traz a ideia de alguém que sofreu. Mas no versículo 13, antes fala que é alguém que é muitíssimo exaltado. Então, como assim? Alguém que sofre de uma maneira terrível, mas que também é muitíssimo exaltado. Te faz lembrar de alguém? O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 8 a 11, diz as seguintes palavras: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui a pessoa de Jesus Cristo, narrado aqui pelo apóstolo Paulo, como alguém que se entregou
a morte de cruz, mas que Deus exaltou, dando nome acima de todo nome. E nós vemos a mesma coisa a ser descrita aqui no livro de Isaías, capítulo 52, que é basicamente uma introdução, um resumo do texto que vem a seguir, que nós agora vamos entrar no capítulo 53, que o texto não para aqui. Então acompanhe aqui uma pergunta importante que o texto faz a cada um de nós. Uma pergunta que nos deixa assim de fora, só a observar o que está a acontecer, mas que faz uma pergunta para os nossos corações. Isaías 53, versículo 1 diz assim: E a quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa mensagem? Essa é a pergunta. Esse texto aqui nós veremos o que Jesus Cristo fez, mas o objetivo não é só ter algo na cabeça. O objetivo é ter uma resposta de cada um de nós. E o meu desejo é que cada um de nós possa responder em fé à beleza de Cristo, o nosso substituto, aqui na passagem. Mas a pergunta é válida. E ao vermos a descrição de Jesus e aquilo que ele veio para fazer, vou te convidar a confiar nele, a se lançar, se jogar nos pés dele. Então nós vemos aqui Isaías 51 a pergunta, mas agora nós vemos um pouco mais a descrição da vida de Jesus. Acompanhe aí Isaías 53, versículo 2. Diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então, essa linguagem de ser um broto nos faz lembrar de algo que Isaías falou um pouco antes no livro. Isaías 11, 1 diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Lembra-se de quem Jessé é? E das suas raízes brotará um renovo. Então, Jessé era o pai de Davi. Se nós formos a lembrar da história bíblica, Deus faz umas promessas para Davi que virá um descendente da linha dele, que o Messias viria da linha de Davi. Então Isaías está ligado, está mostrando que essa pessoa a ser descrita aqui na passagem é descendente de Davi, é o Messias prometido, o servo sofredor. E versículo 2 nos fala da aparência física de Jesus, que se alguém olhasse para ele, não havia de pensar que, olha, está ali o Messias, não era óbvio. O texto diz que ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse na sua beleza física. Mas o interessante é aquilo que ele falava e fazia. Era belo. E, como nós veremos aqui no texto, apesar de ser algo que foi difícil, trouxe grande bênção para o povo do Senhor. Versículo 3 continua e diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. O apóstolo João nos diz as seguintes coisas sobre Jesus Cristo. João capítulo 1, versículos 10 a 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E mais adiante, no capítulo 3, o apóstolo João fala assim, João 3,19: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio para a terra que ele criou e foi rejeitado pelas pessoas que ele fez. Até os próprios irmãos de Jesus, no princípio, não acreditavam nele. E Jesus é alguém que, como o versículo em Isaías nos diz, um homem de dores, experimentado no sofrimento, alguém que foi desprezado e rejeitado. E
Ele sabe o que é perder alguém querido e chorar por essa pessoa. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é sofrer. E ele realmente é um homem de dores, experimentado no sofrimento. E, irmãos, isso significa que, como ele voluntariamente entrou nesse mundo de dor, de sofrimento e sabe o que é tudo isso, que nós, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos sofrimentos, e eu não sei o que o irmão está a passar agora, mas eu sei que Jesus sabe e que Jesus nos convida para Ele. E Ele sabe, e melhor do que saber, Ele sabe e é capaz de nos ajudar. Olhe para Ele, nós podemos olhar para Ele, nós podemos lançar todas as nossas inquietações sobre Ele. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, dizem assim: Por essa razão, era necessário que Ele, Cristo, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O irmão tem sido tentado. A realidade é que nós enfrentamos tentação todos os dias. Mas porque Cristo veio para essa terra, sofreu e foi tentado, porém sem pecado, Ele é capaz de nos ajudar. Então podemos olhar para Ele em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas provações, em meio às nossas tentações. Nós podemos olhar para Ele. E eu convido-te, olhe para Ele. Olhe para aquele que foi desprezado, que sabe o que é ser rejeitado. Nós estamos a ver um pouco do que Jesus passou. Mas agora traz uma pergunta. Qual era o propósito de Jesus? Por que ele passou daquilo, tudo que ele passou? E nós veremos isso agora. O propósito de Jesus. Isaías 53, 4 começa a dar algumas ideias, mas fica mais claro no versículo 5. Presta atenção aqui, Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Lembra-se da descrição que Isaías 52, 14 trouxe? Se você olhar aí um pouco mais para cima. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. A aparência de Jesus, quando ele foi chicoteado, quando ele foi zombado e castigado, mesmo antes de ir para a cruz, era uma que podia deixar as pessoas de boca aberta. E nós vemos que Jesus depois vai para a cruz. E a pergunta é, o que ele está fazendo aí? Se você observou no versículo 4 de Isaías 53, que tem essa palavra repetida, nossas. Olha para o versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O sofrimento de Jesus não foi um acidente, mas foi algo planejado desde antes da criação. E ele veio para morrer como um substituto pelos nossos pecados. Ele morreu por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, porque nós nos desviamos do Senhor. E ele veio para vindicar a glória do Senhor, para salvar para si mesmo um povo. E nós vemos a necessidade disso, a necessidade de por que Jesus teve que passar por isso. Claramente, no versículo 6, que diz assim: todos nós
Como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Cada um de nós é um pecador, por natureza e por escolha. Cada um de nós tem escolhido caminhos que não agradam ao Senhor. Todos nos desviamos dos seus caminhos. E a realidade é que se nós vivêssemos nos tempos de Jesus, nós faríamos parte da multidão que gritava: crucifica-o. Romanos 3:10 descreve a nossa situação assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E a realidade é que todos nós pecamos, todos nós temos pensado, feito, falado coisas que não agradam a Deus, que vão contra o seu santo caráter. E como resultado nós merecemos o castigo, a punição de Deus. Preste bem atenção para o que o livro de 2 Tessalonicenses fala, capítulo 1, versículo 7, a partir da segunda parte. Diz assim, falando da vinda de Jesus, diz assim: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas, fogo, flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O que eu e tu merecemos por causa do nosso pecado são as chamas flamejantes da ira. Nós merecemos a ira santa do Senhor, de ser castigado para sempre. Porque nós temos pecado contra um Deus que é totalmente santo, que é um Deus totalmente belo, totalmente digno. E nós quebramos a sua lei perfeita. Nós rebelamos contra o Rei dos Reis, estamos justamente condenados diante dele. Nós temos que sentir e perceber o peso da nossa condição pecaminosa e do que nós merecemos sem Cristo. Essa é a realidade. Castigo eterno, cada um de nós merece. Sinta isso. O peso da falta de esperança, o peso de não poder fazer nada. Porque nem as nossas boas obras não ajudam. Não são capazes de cobrir o nosso pecado. E é em meio a essa situação, em meio a essa realidade, que entra Cristo. Que entra Cristo, a beleza de Cristo, o nosso substituto. Porque em meio a essa passagem, Isaías 53:6, que mostra que todos nós desviamos, eu não li o versículo até o final. Presta bem atenção, Isaías 53:6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vocês ouviram isso? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. As nossas iniquidades, o nosso pecado, o castigo pelo nosso pecado foi colocado por cima de Jesus. Ele foi o nosso substituto. E a passagem aqui em Isaías continua descrevendo o que aconteceu. Olha para o versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Vocês se lembram do julgamento de Jesus? Que as pessoas perguntavam: você não vai se defender contra as acusações falsas que o pessoal estava a fazer contra ele? E ele era inocente. Ele bem que poderia ter se defendido.
Mas naquele momento parece que ele ficou calado, porque ele estava lá como um representante nosso, que é realmente culpado. Ele estava lá porque se fôssemos nós diante do tribunal de Deus, não teríamos nada para dizer. Que se fosse para nós prestarmos contas diante de Deus sem Cristo, não teríamos nenhuma desculpa. Então Cristo, como uma ovelha, foi à cruz. Versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Por causa de nós. Ele foi eliminado da terra dos viventes. Ele foi matado. Ele foi crucificado. O rei da vida foi crucificado. E ele, em qualquer momento, durante a trajetória toda, podia ter feito assim. Podia ter dito, chega! E ter descido da cruz. Mas ele não fez isso. Ele morreu, foi eliminado. Versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, ele era inocente. E ele foi sepultado. Se nós formos a ver no livro de Mateus 27, vocês depois podem ver, Mateus 27, 57, 60, nos fala que Jesus foi enterrado num túmulo de um homem rico chamado José. Então, nós vemos a realidade aqui no texto, que Jesus veio, que ele viveu, que ele morreu, que ele foi enterrado. Mas a boa notícia é que ele não ficou morto. A boa notícia é que ele foi ressuscitado dentre os mortos. E os meus pecados, os pecados do povo de Deus foram colocados por cima de Jesus. A única coisa que nos impedia de conhecer e se alegrar no Senhor foi removido pela cruz, o nosso pecado. O apóstolo Paulo resume em 2 Coríntios 5:21 o que aconteceu ali na cruz para o povo de Deus. Diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso, irmãos, é belo e maravilhoso. Que o nosso pecado foi colocado sobre Jesus. Todo ele. Pecado do passado, pecado do presente e pecado do futuro. Colocado todo ele sobre Jesus. E, queridos, a morte de Jesus foi suficiente. A morte de Jesus pagou a pena toda. A dívida dos nossos pecados foi pregado na cruz. E quem está em Cristo, quem se arrepende do seu pecado e confia nele, é perdoado para sempre. Essa é a realidade. E essa é uma realidade que traz liberdade, que traz perdão, que traz restauração a Deus por meio do seu sangue. Sim, nós aqui na Terra ainda podemos enfrentar às vezes as consequências dos nossos pecados cometidos aqui. Mas virá um dia em que aqueles que estão em Cristo não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá nada que possa nos impedir de adorar a Deus perfeitamente e totalmente. Esse dia virá, irmãos. Esse dia virá. Então, como o texto falou no versículo 1, quem creu em nossa mensagem, Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou pelos nossos pecados e oferece vida e perdão a todo aquele que se arrepende e crê em Jesus. Então, eu te convido a pôr a sua confiança toda na pessoa de Jesus, para te perdoar, para te salvar, para você ter vida eterna com Ele para sempre. Não é ir para a igreja que salva alguém, não é fazer boas coisas, não é ajudar, não é dizimar, nem ofertar, e são boas coisas, mas não são o que nos salvam. Onde é que está a tua esperança de salvação? Onde é que você coloca a tua esperança?
Eu lhe digo que se a tua esperança não está em Cristo, se a tua esperança está em ti ou em alguma outra coisa, é uma esperança vazia. Coloca toda a sua esperança na pessoa de Cristo, no Cordeiro perfeito de Deus, que já veio, que já carregou sobre si os nossos pecados e que oferece de mãos abertas perdão e vida para todo aquele que vira e confia nele. Então havia te convidar, confia nele. Ponha toda a tua confiança nele. Hoje pode ser o dia da salvação. Mas sei que muitos assistindo aqui já confiaram em Jesus. E é um convite para nós de se lembrar, de lembrar de quem Jesus é e lembrar que nós somos aceitos na presença de Deus somente pelo sangue de Cristo. Não é o que nós fazemos que nos torna aceitos na presença de Deus. Nós não podíamos fazer nada para nos tornarmos aceitos na presença de Deus. Mas por causa do sacrifício do Cordeiro de Deus. E que Deus possa nos ajudar a crescer em amor por Ele e amor pelo nosso próximo, porque nós temos que lembrar que Deus fez isso não por obrigação, mas por amor primeiro à sua glória, para vindicar a sua glória, que nós pecamos contra Ele, mas também por amor a nós, que Ele queria nos salvar. Se você está em Cristo, Deus queria te salvar. Deus queria nos salvar, Deus quis nos salvar. Versículo 10 de Isaías 53, 10, Isaías 53, versículo 10 diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade de Deus que o seu filho amado, querido, sofresse. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prova e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificaria muitos e levará a iniquidade deles. Nós vemos aqui que diz, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Escutem o que o autor de Hebreus fala em Hebreus 12. Portanto, também nós, Hebreus 12, 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Estão a ver a ligação? Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. E aqui o autor de Hebreus está argumentando a dizer que pela alegria que lhe fora proposta, fez o quê? Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Deus quis nos salvar. Foi do agrado de Deus enviar o seu Filho. E foi do agrado de Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, se entregar na cruz. Se você é salvo em Cristo, Deus quis te salvar. Deus nos amou com um amor eterno e nos convida para deleitar-se nesse amor que sempre existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse amor não somente é um amor que nos recebe e que nos justifica pela graça, e a graça não somente nos perdoa, mas a graça também traz poder. A graça traz poder para transformar as nossas vidas. A graça traz o poder para nós lutarmos diariamente contra o nosso pecado, no poder do seu Espírito. E por meio da sua palavra e a oração, comunhão com os santos, nós guerreamos contra o pecado, para podermos se deleitar na pessoa de Deus.
Versículo 12, terminando, diz assim: Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como nós vimos aqui hoje, o Evangelho, que Cristo veio, que morreu, que ressuscitou pelos nossos pecados, e a realidade é que isso é suficiente. A morte de Cristo foi suficiente. Isso foi anunciado centenas de anos antes de acontecer. E nós podemos desfrutar da bênção do que Jesus fez por meio da fé nele. Então, que Deus nos ajude diariamente a se apegar ao Evangelho. Que Deus nos ajude diariamente a se apegar ao Evangelho quando nós pecamos e falhamos. Que é diariamente. E aí? Quando você peca, para onde é que você vai? Para onde é que você vira? Deus nos convida, por meio do Evangelho, a sempre se virar e sempre se lembrar de Cristo. A se apegar e lembrar do Evangelho quando as pessoas pecam contra nós. A lembrar-se do Evangelho e deleitar-se na pessoa de Cristo, aquele que veio, que morreu e que ressuscitou. E que essas verdades possam ser a nossa alegria, que Deus nos ajude. E que essas verdades possam estar na nossa língua. Hoje existem centenas, milhares, milhões e até bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Que Cristo veio aqui para a terra, entregou a sua vida, mas eles não sabem. E é a nossa responsabilidade, nós que temos o Evangelho, de usar as nossas vidas para falar. Não é nossa responsabilidade salvar as pessoas, nós não temos esse poder, mas nós temos a responsabilidade de testemunhar daquilo que Cristo fez, de orar em favor ao avanço do Evangelho. Então, que o Senhor nos ajude a se deleitar no Evangelho, em quem Cristo é. Aquele que sofreu, mas que depois viu a luz e está satisfeito. E nós um dia entraremos na presença dele e vamos desfrutar da satisfação nele. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, nós confessamos como nós nem sempre vemos o que Cristo fez como algo belo. E Deus, nós pedimos a tua ajuda para podermos desfrutar e se alegrar na pessoa de Cristo. Que Ele possa ser o nosso único refúgio, a nossa única esperança, o Senhor Jesus Cristo, o nosso substituto. E ansiamos, Deus, por aquele dia em que Cristo voltará. E nós pedimos que seja breve, em breve, Deus. Por favor, nos ajude a manter os nossos olhos fitos nele, dia após dia, Deus. Encoraje os irmãos por meio dessas verdades e faça a sua vontade em nossas vidas, Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.